Voltamos aqui com mais uma live. Estamos aí junto com você falando sobre e estamos aí conversando durante todas as semanas, cada dia. Nós estamos falando 3 vezes por semana, né? Cada dia um convidado diferente, trazendo aqui informações relevantes para nós mesmos e, logicamente, para nós ajudarmos pessoas, trazermos as pessoas aqui para o nosso convívio, para o bem-estar na sua mente, né? Tirando aí as ideações suicidas, os pensamentos negativos, as situações negativas, as situações que as pessoas levam a esse tentar, pelo menos, a finalizar a sua vida, né? Então, esses pensamentos. Ah lá, Tairone está aqui já, não está conseguindo participar. Tenta de novo, Tairone, eu vou aceitar aqui. Vamos ver, aceitar. Tairone está, é o psicoterapeuta. Aí, pronto. Arrumação da câmera agora. Momento arrumação da câmera. Aí. Bom dia, Bom dia, Thay, como é que vai? que seja um dia cheio de vida, cheio de propósito, sentido, e que nós possamos estar presente integralmente, corpo, alma e espírito. Muito bom, muito obrigado. Também desejo para você aí. E já um começo de final de semana, né? Porque o sextou já está aqui, né? Esse sextou é um lema que contribui um pouco para essa pandemia de tristeza, né? Que nós estamos vivendo no mundo, né? É verdade. Tá, e como é que está aí? Eu queria que você se apresentasse um pouco sobre você, as suas formações. Não precisa falar todas as 497 formações que você tem, não. As Bem, principais. eu como é, eu sou estudante, né? A gente tem uma formação contínua, né? E como licenciado em filosofia e, e como bacharel em teologia, né? A gente cria uma mentalidade de que a gente nunca é alguma coisa, a gente sempre está alguma coisa, né? Então, eu poderia ser o que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que é amada e que ama, acima de tudo. Isso nada, absolutamente nada pode tirar de mim. Olha, Agora, agora o que o meu currículo nessa caminhada, né? Eu gosto muito do filósofo Jean Paul Sartre, que ele diz o seguinte, né? É, o que importa não é o que fizeram de você, mas o que você faz com aquilo que fizeram de você, né? E o que que eu faço daquilo que fizeram de mim, né? Eu sou, eu estou, né? Cada dia mais procurando estabelecer mais aprofundamento no conhecimento, né? No autoconhecimento, principalmente, porque muita gente busca conhecimento para si, mas não de si, né? Então, sim, quanto mais você se aprofunda em conhecer, é como se fosse um espelho para que você se reconhecesse cada dia mais e melhor e mais profundamente, né? conheço mesmo, né? É, quanto mais você se conhece no autoconhecimento, mais você se regenera. E esse é o propósito da vida, né? Então, o que fizeram de mim é essa formação filosófica, teológica, administração de empresa,
e agora também psicanálise, né? E também a formação em MBA em teoterapia pelo Instituto Adverbo, né? Onde nós temos o Dr. Silas, que é um mestre, e ele tem ajudado a tecer essa coxa de retalho que nós somos, né? Hoje. Então é isso, praticamente é isso. Sou casado, tenho um filho, né? E amo a minha família e luto por ela todos os dias. Olha só. Basicamente é isso. Que idade tem seu filho? Meu filho está com 38 anos. O nome Ah, dele é Guilherme, então, fisioterapeuta igual você. é, legal. É. Mora aí, mora também aí na sua cidade? Mora em Piraju, 70 quilômetros daqui. Ah, Trabalha na prefeitura lá, próximo da cidade dele, né? ah, E a gente viveu ele é casado, né? A gente viveu uma época do ninho vazio, né? Mas a gente foi absorvendo isso, né? sim, E hoje a gente entende, né? Que a gente tem que confiar nas asas que nós damos aos nossos filhos. é isso mesmo. É, tudo tem um propósito, né? É, E a gente estava, até hoje pela manhã eu estava lendo Salmo 57, ele fala, clama ao Deus Altíssimo, a Deus, para que para comigo cumpre o seu propósito. Então, a gente vê que na Terra nós temos um propósito. Nós temos um chamado, nós temos um objetivo, uma meta pessoal, né? E você acha que, falando já, entrando no nosso assunto, que é o Setembro Amarelo, a ideação suicida, você acha que a nossa sociedade ela tem perdido esse propósito? então, desde tem tem uma história social muito importante, que é um é um fenômeno muito complexo, né? É, E a gente pensa que a sociedade está evoluindo, mas essa evolução ela está muito rápida. E o nosso psiquismo, o ser humano, ele não encontra amparo dessa velocidade. Ele se perde no espaço-tempo que essa velocidade tem acontecido, né? Então, com o advento da Evolução Industrial, Revolução Francesa, aquele lema, igualdade, fraternidade, liberdade, né? A gente ganha um novo tempo para a subjetivação do ser humano, né? E um dos principais expoentes que cunhou, inclusive, o termo fato social e, e contribuiu muito para o estudo da sociologia e as conexões entre o que a sociedade faz no ser humano. Ele traz um livro específico sobre propriamente o suicídio, né? O Emile Durkheim, né, que foi um grande sociólogo, estudante de filosofia, um expoente mesmo, né? Ele escreve esse livro já em 1987, né, sobre o suicídio, né? E já faz mais de 128 anos. E isso, você vê, 128 anos e nada mais atual do que esse tema, né? Esse tema hoje, ele é uma pandemia mundial, porque já em 1922, aliás, em 2022, há uma estatística da OMS dizendo que naquele ano foram é, coleta, houve uma coleta de dados onde 700.000 suicídios haviam acontecido em 2022. meu Se Deus. nós calcularmos, isso já aumentou, né? Hoje essa estatística está bem maior, isso já aumentou. E você pode calcular mais de um suicídio a cada minuto, né? Essa live, pessoas já estão tirando a própria vida, né? Nesse tempo que a gente está conversando. Então, Durkheim, segundo ele, a sociedade moderna
atingiu um determinado estado de crise, é uma crise na sociedade moderna. E essa crise ela foi exponenciada na contemporaneidade, né? E ele escreve que essa característica ela foi uma desintegração social pela debilidade dos laços que prendem o indivíduo ao grupo. Como o grupo não consegue mais manter preso a, a sua identificação no grupo, né? Ele perde a consciência coletiva e o sentido de pertencimento a esse grupo. Esse pertencimento, esse sentido, ele se enfraquece. Então, esse sujeito que não, que está enfraquecido no sentido, no pertencimento ao grupo social, ele se desliga, ele perde o seu propósito. E esse desligamento do social pela morte voluntária, o suicídio. Eu tive uma das lives, a doutora André Chimizo, foi no Dia Internacional, no dia 10, Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. Ela falou que existem alguns tipos de suicídio. Um deles que você está citando aí é o próprio suicídio egoísta, né? Que é que ele pensa em si mesmo, não consegue olhar a toda essa sociedade que a gente tem, as situações que nós vivemos, e nós conseguimos vencer cada uma dessas situações, né? Lógico, tem Sim, tipos lá que ela falou que é o suicídio altruísta, né? Que é o heróico, né? Tem um outro lá que eu não lembro mais, mas essas características elas estão permeando na sociedade porque a pessoa acabou entrando por um caminho pelo qual ele não sabe a saída. Não que não exista a saída, mas ele não sabe como sair dessa situação. Você acha que por conta dessa grande nível de informação que a gente tem hoje, né? Nós estamos vendo aí esse jogo político que existe, um jogo mundial, não é só no Brasil. Nós estamos vendo aí essa polarização das pessoas, né? Ao mesmo tempo que você tem informação de um grupo, você vê o outro grupo também trazendo o mesmo nível de informação, e daí nós temos aí a questão financeira, que toda a sociedade tem sido atingida. Você acha que esse nível de informação, um alto e grande nível de informação, e muitas vezes ela passa pela desinformação, as pessoas acabam se perdendo nisso, elas esquecem daquilo que ela tem? então, na verdade, a informação ela vem para suprir o estado de ego da pessoa. Tudo que vem exterior é para que o ego, o eu, possa digerir isso e formar uma identidade, a sua subjetividade, né? E como há um esvaziamento do desejo do ego, essas informações elas acabam delineando muita frustração. A pessoa fica sem saber qual é o seu propósito, qual é a realização dos seus desejos mais íntimos, né? E ele acaba perdendo sentido em toda essa avalanche de informações, né? Que não dão uma estrutura na qual ele possa ser alicerçado, né? Vamos voltar lá para os feudos, né? Na pré-modernidade, né? O espaço e o tempo nas condições psíquicas do sujeito, né? A ideação suicida ela articula fantasias fundamentais, né? Nas quais o sujeito imagina deixando de existir justamente por causa desse excesso
de velocidade informativa. Ele perde todo o seu contexto estrutural. Porque, veja bem, se você recebe uma avalanche de informação, qual informação vai estruturar realmente o seu eu? É, é, Então, você está inserido numa sociedade muito veloz. sim, E numa sociedade que exige que você tenha sucesso, que você seja o melhor, que você seja perfeito, que você não só tenha sucesso, mas no seu sucesso ele seja todos os dias. aham, Você não pode ter um ciclo de fracasso. é, Você tem que ser o cara todos os dias. Você sim, não pode, você não pode expressar sofrimento. Você é. não pode expressar tristeza. Então, porque nós pegamos esses recortes, né? Isso são recortes que a gente pega. Eu Uhum, recorte do sucesso e eu tenho que ser aquele recorte o dia inteiro. Eu pego o uhum, recorte do vida financeira próspera, eu tenho que ser aquele cara o dia inteiro. E na verdade não uhum. Não, na verdade não, né? Então, se você observar na, na, no, na pré, na pré, no pré-modernismo, nos feudos, a vida passava muito devagar, é, né? Você não tinha escolha. Você é fisioterapeuta, você é psicólogo, você é psicanalista, eu vou ser médico. Não, lá você só tinha uma escolha. Ou você era nobre ou você era plebeu. O é, nobre herdava o trono, herdava o título. Você já sabia o que você ia ser no futuro. Meu pai faleceu, o rei faleceu, você vai herdar a coroa, eu vou ser um conde, eu vou ser alguma coisa assim. Se você era plebeu, meu papai, ele é sapateiro, vou fazer sapato. Eu estou aprendendo a fazer sapato. Meu pai é agricultor, eu vou ser agricultor. O meu pai, ele é ferreiro, eu vou ser ferreiro. Havia uma vida cíclica, calma, definida, e não te trazia estresse, porque você já tinha um propósito de aprender a profissão do seu papai, ou de herdar a coroa, né? Tinha um significado e um sentido para a sua vida. Você estava seguro numa condição cíclica que pautava o seu futuro. a faculdade que ele escolhia era a sua faculdade familiar, né? Estava bem Exatamente. Era aprendendo. uma, era uma, era uma sociedade patriarcal, muito bem definida, né? E passava devagar. O ano que vem, o que vai acontecer o ano que vem? O ano que vem eu vou fazer mais ferradura, mais espada, eu vou plantar de novo, esperar a colheita, e é isso que vai acontecer o ano que vem, Olha, né? Então, eu não tinha uma ansiedade, o ser humano não tinha uma ansiedade. A ansiedade dele era para saber se ia haver a boa colheita ou não. uhum, Se ele ia fazer novas ferraduras bem feitas novamente ou não. Então ele não tinha esse excesso e essa velocidade de opressão, de ter sucesso em todas as coisas aham, na vida, né? A vida era muito simples, muito humilde, e era uma contemplação do espaço que você vivia e do tempo no qual você estava inserido. então, houve uma desconstrução dessa sociedade. Nós vemos hoje que a nossa sociedade ela nos ensina, por exemplo, agora nós estamos numa live. Eu estou aqui na cidade de Marília, né, falando para algumas pessoas, vai ficar gravada essa live, né? Você Sim, está na cidade, né, fazendo também um trabalho, mas eu estou aqui no meu gabinete aqui, né? Aqui é uma sala que já foi quarto da minha filha, já foi minha sala de atendimento, agora é uma sala de podcast. Então, eu estou aqui sozinho.
E nós estamos acabando entrando nessa desconstrução em que nós temos que ficar sozinhos. E esses níveis baixos, e eu falo assim, quase que zero mesmo, de integração social. Né? As pessoas não querem mais a integração. Falar de festa de aniversário, falar de uma celebração de igreja, falar de um churrasco entre amigos, ficou distante. As pessoas preferem ficar na internet, assistir um streaming, um seriado, ficar ali no seu sofá, ficar dentro do seu quarto, no seu zap zap, né, que a gente brinca, e não tem uma integração. Essa falta de integração, ela gera também um descaso com a vida, né? Sim, sim. Essa, essa falta de integração, ela começa com a modernidade, em que acontece a ruptura com aquilo, com o espaço-tempo calmo, né? E começa na aceleração com a evolução industrial. Né? E na evolução industrial, antes, você ganhava uma identidade já construída, né? Você já herdava a sua identidade, porque você herdava aquilo da construção familiar, patriarcal, né? E na Evolução Industrial, o que diz a sociedade para o ser humano? Você agora não herda mais uma identidade, você vai ter que construí-la, reconstruí-la cada dia mais. Porque agora, na Evolução Industrial, você vai ter que buscar ser eficiente em todo o tempo, né? Porque a gente ganha a mecanização, e essa mecanização, ela é uma extensão agora do ser humano. Nós começamos a ser também parte de um projeto de ser não só mais um ser humano, mas um produto. E Marx fala muito sobre isso. Então, quando a gente começa a ser um produto, você pensa você numa vitrine em que você precisa ser vendido todos os dias. Agora, qual produto o mundo, a sociedade vai querer comprar? Quando você vai escolher uma roupa, ou alguma coisa, um novo celular, né? Você quer o mais moderno, o mais tecnológico, o mais recente, o mais, o que foi lançado, O top de linha. o top de linha. Exatamente essa é a palavra. Então, a modernidade, ela traz assim, você tem que ser o top de linha todos os dias. Você olha o Facebook, você abre o Instagram, você abre as redes sociais, todos estão com uma ansiedade de ser top de linha. Isso acontece no seio familiar. Eu tenho que ser o pai top de linha, eu tenho que ser a mãe top de linha, eu tenho que ser o filho top de linha, eu tenho que ser. As minhas relações na faculdade têm que ser a top de linha, eu tenho que ser em todas as facetas sociais top de linha. E quando eu não sou, quando a sociedade me diz que eu não dou, que eu não fui, mesmo que eu alcance 50% daquilo que é mais que necessário. A gente vê, Porque, a gente vê nas entrevistas de emprego, às vezes o que pesa não é o currículo, mas é o posicionamento da pessoa, né? Se ele posicionamento. tem cabelos bonitos, bem, Exatamente. né? E chega Na, um ótimo currículo, mas é mais sério, mais sisudo, tem uma exatamente. feita mais tão simpática, né? O público acaba entrando e trazendo essa condição de afastamento, porque tá Exatamente. ali, né? Não é a competência É, que está valendo, mas é o cara tem que ser o top de linha para aquele currículo que ele está apresentando. Né? exatamente. Nas entrevistas que eu fazia para estagiários, na época que eu trabalhava, eu via mais o soft skill do que o hard skill. O hard skill é o currículo, está sendo.
naquele momento. Né? Está no currículo vital dele. Agora, o soft skill é o que ele é por dentro. Olha, Então, então você tem que descobrir se ele sabe qual é o propósito de vida dele, qual é o sentido de vida que ele dá a esse propósito e qual o significado do eu dele dentro desse sentido e dentro desse propósito. gente, olha Porque isso. se ele não sabe o que quer, ele não vai ser um bom colaborador. Porque eu quero um colaborador que sonha, que deseja dentro dele e que saiba definir o que ele quer da vida para a vida. É, Porque se ele souber o que ele quer, ele não vai se perder nessa montanha de avalanche de conhecimento. Eu aham. preciso de alguém que seja, eu preciso de alguém que seja formado no seu próprio desejo de querer. Eu posso falar, Porque, você presunçoso aqui, né? Eu posso por falar favor, que a ideação suicida, ela começa com a perda de propósito. ela começa numa, num caminho que vai esvaziando o eu. É um eu que vai sendo apagado por falta de propósito, sentido e significado. Por que que o sofrimento emerge num ato suicida? Porque o corpo está cansado de viver sozinho. É um físico que ocupa o espaço e o tempo. É um físico que ocupa sem contemplação daquilo que vive. Um físico, um corpo que busca sentido, propósito e significado. Porque o sentido e propósito e significado está no eu, está dentro. E o corpo está vivendo fora. E o corpo está vivendo as adversidades da vida, a pressão social para ter sucesso em tudo, a pressão social para ser perfeito em tudo, mas o eu não está vivendo isso. É, O eu não quer o resgate. O eu, ele perdeu a conexão com o físico, com aquilo que o exterior está trazendo para dentro dele. O eu não suporta mais buscar essa, essa, essa pressão de ser, de precisar ser alguém e não só precisar ser alguém, mas precisar ser alguém perfeito como uma mercadoria que se coloca na vitrine e que todos querem adquirir, todos querem comprar, todos querem aplaudir. Então, você, o sofrimento, ele chega nesse ponto em que ele se dá conta de não poder ser aquilo. Ele vai se esvaziando, ele tenta, não consegue, se esvazia. Tenta outra coisa, tenta, não consegue, se esvazia. Ele vai cansando, vai se perdendo dentro de si. E se perdendo dentro de si, o corpo fica vazio desse eu. é, Aí, quero colocar uma estatística aqui. sim, Me lembro exatamente quem é o pesquisador, mas ele fala assim que solteiros, divorciados, viúvos, quer dizer, pessoas que vivem sozinhas, elas têm uma taxa maior da ideação e do próprio suicídio, né? Então, se eu pego esse conceito que você apresentou agora, pego essa instrução que foi dada, eu vejo que as pessoas, eu posso falar que as pessoas que não buscam ajuda, elas vão se esvaziando porque ela não consegue sozinha. Ela, não consegue. propósito, ela se esvazia. Ela tenta de novo, ela se esvazia. E ela não tem uma busca de ajuda porque ela está sozinha. Exatamente, exatamente. Quando o eu está esvaziado, no caso, veja bem, o eu está esvaziado porque, vamos lá para Freud. Freud, ele fala que tem o superego, o ego e o id. O superego é o cara perfeito. Uhum. E o eu é esvaziado justamente pelo cara perfeito, pelo superego. Por quê? O que o eu está vendo?
o eu, tá vendo que ele tem que ser uma mercadoria perfeita. Ele tem que ser uma mercadoria nova todos os dias. Ele tem que ser uma tecnologia impecável todos os dias. O ego está dizendo isso para o eu. Aí, como o ego está dizendo que ele tem que ser perfeito, e o id, o isso, segundo Freud, é os desejos, e esses desejos é o desejo do que engorda, do que é imoral e do que é ilegal. É igual a música do Roberto Carlos, né? É imoral, é ilegal ou engorda. Então, é o Ah, id, esse é o isso, é o desejo. É o desejo que atravessa o ser humano. E é, como o ego, o superego, é a perfeição, ele trava os desejos do id, daquilo que é mais objetivo do eu, porque a gente precisa, às vezes, engordar um pouquinho. Às vezes a gente precisa avançar um pouco na ilegalidade saudável sim, daquilo que nós precisamos, né? é, Às vezes a gente falou, precisa de algo assim. nós fomos impostos pela religião, pela sociedade, Isso, que exatamente. argumentos Então, pessoais, nós temos que a gente ficar rígido nisso, né? e essa imposição rígida pelo super, ela oprime o eu. Quanto mais ela oprime o eu, ela mais deseja do id, do isso, de realizar muitas vezes um sonho que ele acha que é ilegal, é imoral ou engorda, né? O cara deixa de comer uma feijoada no domingo porque essa avalanche de anticolesterol, né? Você não pode comer um bacon, porque vai fazer mal para o seu coração, né? Você não pode comer um pãozinho sem um ovo frito, porque vai fazer mal, vai te dar colesterol. Então, a avalanche de superego na internet, Mas né? só um recorte aqui também, a gente vê o É, chocolate, ele vai do herói ao vilão de um ano para o outro, né? O café é o exatamente. vilão do ano para o outro. Você Você falou uma tem coisa muito importante, do né? herói para o vilão. Então, assim, E essa essa dança, e inversão, essa dança, e essa dança das cadeiras entre o vilão, que é o id, que é o desejo, que é, que é infinito, o desejo é infinito. sim, O desejo é infinito. Nós somos sempre desejosos de alguma coisa, né? Seja legal ou imoral ou que engorda, nós somos sempre desejosos de alguma coisa. Então, essa dança das cadeiras entre o desejo e aquele que retrai esse desejo, que força a você ser perfeito para não desejar aquilo que não pode, aquilo que não deve, mas deveria, né? Porque o descanso está justamente em você realizar esse refrigério. Realizar um desejo é um refrigério para o eu, é um descanso para o eu. E sim. quando você perde esse descanso do eu, ele vai se esvaziando, porque ele pergunta qual é o sentido de alcançar uma perfeição, de ser uma mercadoria perfeita, se tem tantas mercadorias perfeitas. Porque É. quando você imagina, por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol, quem é o seu, quem é o seu ícone para você pegar como modelo? Quem é o seu padrão? Você vai no Pelé, no Garrincha, no Maradona, mas Sim. você não é um Garrincha, você não é um Maradona, você não é um Pelé. Aquilo já esvazia o seu desejo, né? Quem é o melhor fisioterapeuta? O Valceli. Valceli é o melhor. Pô, mas eu não consigo ser igual o Valceli. Quem é o melhor terapeuta? É o Valceli. Eu não consigo ser igual a ele. Então, como você não consegue, como ser padrão do seu ídolo, você vai esvaziando o seu desejo, por causa do superego. Mas você não deve ser igual Valseli, igual Pelé, igual Garrincha, ou igual qualquer ícone que esteja presente, dando informação e um nível de padrão. Sim. Porque você é único, você Esse, é singular, você tem a sua forma de ser singular, você tem a forma de ser pai, você tem a forma de ser mãe, você tem a forma de ser ser humano. olha E só. quando a gente perde a nossa forma de ser humano, o eu está vazio. Então o eu, ele não busca no corpo que ele carrega, e o corpo que carrega esse eu
vazio de si, não busca mais sentido de viver. Então o sofrimento vem aí, num corpo que existe, sem um sentido, sem um propósito, É, e ele se rompe. é. O Olha, corpo se rompe do eu. E quando o corpo se rompe do eu, vem a penumbra, a sombra, que não consegue ver uma luz no fim do túnel. Aí vai para o ato suicida. Porque o ato suicida é matar um corpo que um eu já não existe. É um ok. sofrimento muito profundo. É. Então o corpo pede, me mata, porque eu não consigo mais viver nesse espaço sem sentido, sem saber quem eu sou. Então, Porque o corpo precisa de alguém dentro. vamos dar um passo atrás. Como que eu, Vamos lá. como que eu acho o meu propósito de vida? Como que eu poderia, se eu já tenho tido esses pensamentos negativos, se eu já estou aí já elaborando algumas coisas na minha vida, como que eu vou poder trazer para mim essa verdade? Eu tenho que ter um propósito maior. Eu tenho que ter um propósito. Eu não sou agricultor, eu não sou ferreiro, né? A moda antiga lá, né? A minha profissão não está tão boa assim. Eu acho que eu estou tentando fazer outra coisa, mas também não estou conseguindo ser igual a ninguém. Como que eu vou achar esse propósito? Como que eu posso dar um passo? Eu sei que é um tema muito vasto. A gente precisava fazer uma outra live, algumas sessões de terapia para achar o propósito, mas como que eu dou o primeiro passo para achar um propósito para a minha vida? A lógica da contemporaneidade, ela é um aprofundamento daquilo que não quero mais, estou cansado. A lógica da contemporaneidade é estou cansado, estou exausto. Mas o que você não quer mais? Do que você está cansado? Do que você está exausto? Do que você não contempla mais? Aí você vai pela ocupação do espaço e o tempo desse ser humano. A ocupação, ele está simplesmente vegetando nesse espaço-tempo, ele está vivendo nesse espaço-tempo, ou ele só está existindo nesse espaço-tempo. Quando ele está existindo, é porque ele só está à mercê dessa opressão social que diz que ele tem que ser perfeito em todo o tempo. Então ele busca e não consegue. É só uma existência. Agora, quando ele só vegeta, significa que ele perdeu até esse momento. O corpo existe, mas o eu já se põe embora. Então ele está na ideação suicida. Ele começa já a ter como que ele pode fazer para acabar com esse sofrimento, com essa dor. Isso é ideação suicida. Sim, Ele começa a fletar com a morte, isso. porque o eu dele já não existe. Então ele começa a fletar como que ele pode matar o corpo. Isso é ideação suicida. O ato em si é quando ele se vai, é quando ele já perde toda a existência. Agora, e a vida? Como ele começa a viver? É quando ele acha significado esse propósito. E como que ele vai fazer isso? Quando ele tem uma gota de contemplação de si. A gota de contemplação no oceano de si. Porque Olha, nós somos um oceano. sim, E nós precisamos de uma gota de refrigério. E qual que é essa gota? Um encontro com a existência de alguém que diz: olha, você é amado. Isso é tudo que importa. Se você se acha inexistente, se você acha que você perdeu a sua inutilidade, se você se acha um nada, o amor ama aqueles que consideram inexistente.
O amor ama aquele que se considera inútil. O amor ama aquele que se considera totalmente desprovido de imperfeição. Que legal. Porque isso é amor. Então, essa gota nesse oceano de possibilidades é a única gota que pode gerar uma luzinha no fim do túnel. Ele olhar, eu encontrei alguém que me ama. Mas hoje, É isso, é eu isso. quero dizer para você, uma gota de amor no oceano de dúvidas é tudo, é a jangada, o barquinho que você precisa para navegar de volta ao continente chamado vida. E você pode começar a contemplar a contemplação perdida do espaço e tempo, dos momentos, da presença única necessária, que é ser você mesmo, ineficaz, inútil, desacelerado, sem ser rápido, porque é isso que o ser humano é. Meu Porque o Deus. ser humano é isso. E por ele ser isso, ele Meu, encontrou algo muito perfeito, que é a única coisa que necessitamos. Saber que somos amados. olha, Porque aí o amor é a única coisa que se entrelaça me nas emocionou. nossas dificuldades, nas nossas deficiências, nas nossas imperfeições, no nosso não eu, no nossos desejos mais obscuros. Ele ainda diz: bem, porque me sobrou um grande abraço para você. Tairone, olha, eu me emocionei aqui, viu? Preciso andar mais com você, aprender mais com você. Tinha muito forte mesmo entender esse processo, né? E às vezes até no nosso dia a dia, mesmo sendo pessoas, entre aspas, né, equilibradas, às vezes ouvindo palavras como essa nos estimula, né? Nos impulsiona a continuar querendo ajudar outras tantas pessoas aí, né? Olhar para mim mesmo e enxergar essa gotinha, essa contemplação. E o que o mundo falta, falta muito isso, É, né? essa, Parar, essa olhar, contemplação, Valtteri, essa contemplação de que a contemplação mais perfeita que há para a vida na existência é justamente essa nossa condição de não ser, a imperfeição. de não ser, É, aceitar essa condição de não ser, de contemplar, nossa, eu não sou, por isso eu sou feliz. é, é Porque isso. se você aceita o não ser, você não se angustia, você não se entristece. Você vive a vida contemplando em buscar o melhor de si, É isso. né? É, E a referência vai pela caminhada, pela experiência na caminhada, né? Porque cada um tem uma forma de caminhar. Eu não posso calçar os sapatos seus que te dão calo. Você tem um tamanho de sapato. E você tem uma forma de caminhar no caminho diferente da minha. é isso mesmo. Muitas vezes a gente quer vestir o sapato do outro, né? Mas e os meus calos? Quem não conta dos meus calos, né? Então a gente muitas vezes quer vestir a roupagem que não nos cabe, né? Eu me lembro muito da passagem de Davi quando vai enfrentar Golias, quando ele veste a armadura de Saul. Ele Sim, anda com aquele não cabe nele. é, É grande, é imperfeita. E ele vai peladão, ele vai com a roupa de pastor. Ele pega 5 pedrinhas, né? Você vê, ele contempla o rio, ele escolhe as 5 pedrinhas no riacho e ele fala assim: isso sou eu.
simplicidade, humildade, e ele usa o que tem. E ele é totalmente perfeito naquele cenário, Que legal. totalmente inútil naquele cenário, porque ele tinha um gigante a enfrentar, ele não tinha uma espada adequada, ele não tinha uma roupa adequada, ele não era guerreiro, Aham. mas ele era Davi, ele tinha o Davi dentro dele, ele tinha um eu forte dentro dele, que ele sabia que ele podia ser ele mesmo. Ele podia usar a imperfeição que ele era, ele podia usar os desejos que ele tinha, ele podia usar a fé única que ele tinha, diferente de todo mundo. Mas, Davi, você não pode enfrentar Golias com isso. O mundo, a sociedade diz que você precisa ter tais ornamentos, tais ferramentas, tais espada, tais armadura. Mas Davi diz, mas não me cabe isso. E Davi vai com aquilo que ele é. Ele caminha diante do gigante com aquilo que ele é. Nós perdemos isso na nossa caminhada. Nós queremos caminhar diante do gigante com aquilo que nós não somos, Verdade. com aquilo que não foi nos dado, com aquilo que quer nos emprestar, que não nos cabe. Mas eu Pois digo para você que está nessa live hoje, caminhe para os seus gigantes existenciais, com aquilo que você é, com aquilo que está dentro de você, a toda a possibilidade de vitória com aquilo que está dentro de você. Contemple a humildade, a simplicidade no seu espaço e tempo e seja presente e seja presença nas suas lutas. Não há vida sem sofrimento. Não. Mas a vida para você amadurecer no entendimento daquilo que você contempla como existência. Porque é o isso. sofrimento nada mais é para que você escolha dentro de você ser mais maduro, mais experiente e dizer: eu consegui passar pelo meu Golias, pelo meu gigante, porque eu resolvi ser aquilo que eu sou, sem emprestar nada de ninguém. Porque o que eu sou, segundo o amor, é suficiente para as minhas batalhas. Tairone, olha, estamos terminando aqui já, até passamos um pouquinho do horário, mas muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas palavras. Tenho certeza que vamos alcançar muitas outras pessoas e vamos ter bons testemunhos aí daquilo que nós temos feito aqui, né, com esse trabalho de prevenção ao suicídio desse Setembro Amarelo. E eu que já quero antecipadamente te convidar para a gente fazer outras lives aí, outros temas fora dessas campanhas. Preciso aprender mais com você. Foi muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. Eu Obrigado. agradeço o convite, né? Agradeço de coração. É um privilégio estar falando desse tema tão notório, infelizmente. Queria que não fosse, né? Porque é uma pandemia que, infelizmente, exponencialmente está crescendo por essa falta de sentido, de propósito do eu, né? E para mim é um privilégio estar com vocês nessa manhã, com você, Vasili. Agradeço de profundo do meu coração e que a gente possa realmente ajudar pessoas e ser instrumento de amor e de Mesmo. amparo e que nós possamos ser um continente que abraça essas ondas, esses tsunamis tempestuosos sociais que afligem cada ser humano em nossa vida e nossa existência. Aí, ó, o Te agradeço de coração, meu querido, de Eric, coração. mais aqui, ó, Eric Augusto. Muito massa a live. A Cristina Outuk, parabéns, Thay, pelas sábias palavras. Eu também agradeço você. Deus abençoe. Um beijo Um grande para beijo, abraço a até a todos próxima. vocês que estiveram, a você que vai assistir depois. Shalom, que a paz, o amor se instale em seu coração em todo tempo, porque paz
Amor é presença com presente. Glória a Deus. Olha, Deus abençoe. Beijo. Beijo, tchau, Valeu tchau. mesmo. Tchau.